médico. Não quero dizer que todos eles são iguais, mas tem uma parte ali que se encaixa. É que nem da nossa família. Tem uma parte nossa que se encaixa com o irmão, com outro irmão, com o pai, com a mãe. Tem certo? Você pode puxar mais para um lado ou para o outro. Mas tem algo que você carrega de um lado, carrega do outro. Você carrega do seu avô, você carrega da sua avó. Sempre tem. Ou seja, na física, ou seja, na forma de ser. Aí foi quando eu comecei a pesquisar e entender como funcionava o algoritmo. O que foi que ocorreu? Eu comecei a ter um resultado mais eficaz. E aí, quando eu comprei uma mentoria para poder vender mais rápido, entender um pouco mais, ele abriu uma aula, um mentor, para todo mundo se ajudar e tal, tal. Aí tá todo mundo reclamando de bloqueio. Eu falei assim, rapaz, eu não tenho problema com bloqueio, não. Eu com bloqueio, na verdade, né, sou tranquilo. Tenho um Google como meu amigo. Sento na frente das minhas asas, estou tranquilo, todo mundo ficou calado. Assim, eu fiquei assim, todo mundo calado, tá todo mundo aí. Ele falou, não, rapaz, a gente quer entender como você fez, porque tá difícil para todo mundo. Aí eu comecei a explicar desde quando eu fazia do início, meio, final, constante, e tudo passo a passo. Foi daí que eu percebi que eu tinha um método para ensinar, porque da minha cabeça, o que eu fazia, todo mundo fazia, entendeu? Eu não me vejo superior às pessoas, eu me vejo igual a você. Eu fui perceber a isso, que eu tinha melhor, ali quando estava em grupo e todo mundo estava com dificuldade, eu com facilidade. Eu falei, não, eu tenho que ajudar várias pessoas. Foi daí que surgiu o método Conta Livre. O método Conta Livre ele não surgiu do meu querer. Ele surgiu do que eu fazia, por eu ter um curso de programação. Eu tive um resultado, e aí coloquei na mentoria, eu percebi que as pessoas também estavam tendo um resultado, e elas queriam o meu conteúdo. Aí foi que eu saquei que eu poderia ensinar você, ensinar mais pessoas. Tá? Se não fosse essa ocasião de ele abrir uma turma para todo mundo ajudar todo mundo, eu estaria até hoje sem ajudar ninguém. Estaria sozinho na minha, tranquilamente. Porque na minha cabeça, as pessoas faziam igual a mim e tinham o meu conhecimento. Eu não me via especial a ninguém. Tá certo? Porque o que acontece? Quando você fala da estrutura algorítmica, tem as premissas. As premissas do Google são as AI, que é premissa de evidência, de síntese, análise e enumeração. Quando você entende esses 4 princípios filosóficos, você já sai de fora, você está dentro do algoritmo, você aprende junto com ele. Porque você preenche os pré-requisitos que o Google quer. Quando você não entende esses 4 princípios filosóficos, no mínimo, você fica fora. É daí que vem os seus bloqueios. Mas é só conhecer os princípios filosóficos, não. Os princípios filosóficos, ele tem um embasamento do que fazer. Tá certo? É que nem quando você aprende ali, né, a matemática. Para eu somar um número, eu tenho que ter o quê? 2 mais o sinal de mais 2. Qualquer outro número. Mas eu tenho que ter o mais. Se eu não tiver o mais, 2, eu tenho 2, 2. Não é isso? Então, quando você aprende a filosofia, você faz a ação na real, você tem um resultado, que é o que? Não ser bloqueado, suspenso o tempo todo. Então você sai dessa zona e você entra na estrutura algorítmica do grupo, você está junto com ele. Agora você vai fazer o que com você agora? Sai de onde você está, fora do algoritmo, e você para dentro do algoritmo. Você vai para dentro da estrutura, preencher todos os pré-requisitos, e você vai poder agora dizer, agora eu sei, não sei se ser bloqueado. Observe bem. Eu quero que você aprenda a dizer essa frase. Agora eu não sei ser, eu sei não ser bloqueado. Antigamente você não sabia. A partir de agora você vai aprender a dizer o quê? Eu sei não ser bloqueado. Isso é importantíssimo você saber dizer, saber ter essa propriedade. Tá? Para que você tenha um resultado financeiro, para que você bata a sua meta financeira, para que você tenha essa network, para que você tenha conquista patrimonial, para que você tenha liberdade geográfica, para que você conquiste viagens, para que você conquiste aquilo que você sonha e almeja. Você tem que aprender sobre isso. Em 2007, né, o Google se depara com a seguinte circunstância. Tem alguns problemas na linguagem de programação que ele demora 24, 48 horas. Então ele vê que ele tem que criar uma solução rápida para a internet. Né, porque o Google está percebendo que a internet é muito maior do que ele pode imaginar. Ou seja, imagine o Google ver que a internet é muito maior daquilo que ele pensava que seria. Fascinante isso. Né? Aí em 2007, ele resolve criar a sua linguagem de programação para atender a internet. Então é um modelo muito mais rápido e eficaz.
ele cria Golang. Tá? Ele usa como base a linguagem de programação C e C++. Em 2009 ele lança abertamente o código abertamente. Por que ele lança esse código abertamente? Quanto mais empresas usar Golang do Google, maior o Google fica. Porque quanto mais empresas utilizar o seu sistema, mais parceiro ele tem e mais serviços ele presta. O Google, a linguagem de programação Golang, né? A Uber usa, a Netflix usa, a SpaceX de Elon Musk usa, a Microsoft de... Esqueci agora o presidente da Microsoft agora. Tem o nome agora do cara grandão, esqueci o nome agora. Bill Gates, a Microsoft de Bill Gates usa. O Facebook usa Golang. No Brasil, Google, Mercado Livre, Walmart usa também a Golang também, tá? A Globo passou a usar Golang porque a banco de dados da Globo fez parceria com o Google. Né? Ela usava um banco de dados dela mesma, mas percebeu que devido, né, ela botou o serviço da Globo aí, então ficou muito maior do que a capacidade dela. Ela pegou e contratou o Google, ou seja, o Google aí realmente, quando ele lançou a linguagem de programação dele abertamente, ele realmente viu que estava certo. Muito mais empresas precisam deles do que eles precisam da empresa. Né? Não vai ser bom, porque cada vez mais a internet cresce mais serviço vem. O que eu quero te mostrar para você é o seguinte: o método conta livre vai propor você a manteiga. Não vai pegar você dados booleanos, caracteres, matizes, elf, o complexo da programação. Vai colocar você dentro do algoritmo e vai dar você a manteiga. Você não quer a manteiga, é apenas o macio, o fácil de ser aplicado e ter resultado rápido. Porque o método conta livre é você aplicar rápido para ter resultado rápido. Não é um método complexo para amanhã, semana que vem, daqui a 20 dias, 30 dias você ter resultado. Não. O método conta livre, ele é você colocar dentro do algoritmo para ter resultado rápido, eficaz, instantâneo. A técnica que eu irei te ensinar é a técnica conta livre. É um método único e exclusivo. No que ele consiste? Ele consiste no princípio básico do Google, ESAI, que é evidência, síntese, análise e enumeração. Se você não conhece, pelo menos, esse princípio básico, filosófico do Google, jamais você vai entender qual a decisão de bloqueio. Por quê? 90%, ou até mais de 90% dos anúncios já sobem já pré-bloqueados. Por que já sobem pré-bloqueados? Porque você não sabe o que fazer antes do que seu anúncio deve subir para a plataforma. Se você não sabe o que você tem que fazer antes para que ele não seja bloqueado, você já sobe pré-bloqueado. E é isso que eu quero te mostrar. A técnica consiste em fazer o quê? Você não subir o anúncio só como o seu mentor te mostrou. É você entender como é que funciona o algoritmo, ir para dentro do algoritmo e assim seguir no algoritmo a publicação dos seus anúncios. Por quê? O algoritmo tem dois caminhos. O caminho do bloqueio, porque ele joga você lá para o suporte, e tem o da publicação para que o cliente veja seu anúncio. E é nesse caminho que o método conta livre pega você. O método conta livre pega você e bota você no caminho publicado para o seu público, e não o caminho para você ser bloqueado e suspenso. É isso que você tem que entender. Como é que consiste o método conta livre? Ele consiste nas 4 fases algorítmicas, que é lambda, iota, zeta e rho. O que são essas 4 fases algorítmicas? O algoritmo não chega no ápice do anúncio do dia para a noite. Você segue uma regrazinha básica de início, depois de pré, meio, depois de meio e fim. Por quê? Quando você começa a publicar seus anúncios, chega um tempo que seus anúncios ficam publicados o quê? Em termos de 25, meia hora ou até menos, 45 minutos. Aí depende do quanto você usa de palavras, de termos e vai. Ou seja, você pega o algoritmo e condiciona ao seu bem-estar, ao seu uso, para sua moto aqui agora, tá? Mas é que usa de moto mesmo, porque não tem como tirar as horas da moto. Então você vai entender como esse algoritmo funciona e como o algoritmo vai fazer para você não ser bloqueado. O método é simples. Por que o método é simples? O método é simples porque o complexo é retirado e fica aquilo que realmente o Google quer para que seus anúncios sejam publicados. Ah, mas eu só preciso preencher e tal, se eu preencher.
as palavras, os termos de venda, as extensões, ele vai ser aprovado, não negativo.